Oiê! Hoje eu vim falar para vocês como foi o meu primeiro quadrimestre na Universidade Federal da ABC estudando neurociência. Bom, para contextualizar um pouco a faculdade em si, primeiro que ela funciona por quadrimestre, não por semestre. Eu não sei se isso se deu por conta da greve do ano passado ou se era um sistema que tinha há um bom tempo, mas quadrimestre seria a cada 3 meses. Então, eu estudei do dia 2 de junho ao dia 28 de agosto. Eu entrei de férias, eu vou ficar de férias, estou de férias nas 2 primeiras semanas de setembro, depois a gente volta de novo para mais um quadrimestre de aula. Ai, que maravilha! Segunda coisa, a faculdade também tem um sistema diferente, porque eles têm o que eles chamam de interdisciplinar. Basicamente, o curso que eu vou fazer, neurociência, de fato, eu só vou fazer depois que eu terminar bacharelado em ciência e tecnologia. Esse bacharelado em ciência e tecnologia, ele basicamente junta todas as matérias que eles oferecem nos cursos que tem em comum. Então, por exemplo, todo mundo que é de exatas, que vai fazer um curso de exatas, faz primeiro bacharelado em ciência e tecnologia e depois a sua especialização. No momento, o primeiro quadrimestre, eu fiz matérias do BCT e depois eu vou fazer neuro. Mas isso também é uma escolha minha, porque a faculdade tem um diferencial de que eu escolho a minha grade, eu faço a minha grade, então eu posso pegar matérias de neuro para fazer esse próximo quadrimestre, ou só de BCT, ou juntar os dois, enfim. No momento presente, eu escolhi fazer tudo de BCT primeiro, para depois fazer neuro. Bom, agora, vamos para a expectativa versus realidade do que aconteceu. Esperava que eu fosse ser, meu Deus do céu, muitas festas, muitas pessoas, muitos não sei o quê, sabe, aquela coisa toda bem filme americano. E que eu fosse conseguir estudar antes das aulas, e você pegar o conteúdo antes da aula, dar uma revisada, o que ia passar na aula, e aí chega na aula já você sabendo, e aí ali você meio que só tira dúvida. Eu achei que eu ia ter notas muito altas. Enfim, como eu falei pra vocês, tem essa questão de escolher, de você fazer sua grade. Mas tem critério, né? Esse critério é pelas notas que você teve. Então, se suas notas são altas, você tem um crédito maior para pegar, né, certos professores e certas matérias. Então, eu estava focando muito em ser, tipo assim, nossa, uma aluna modelo, ter notas altas e... A realidade é alguma coisa um pouquinho diferente. Tem festa? Tem festa. Eu fui em alguma? Não. Primeiro, não tenho. Segundo, não me senti confiante. Eu gosto de ir num grupo grande, entendeu? Eu fiquei muito focada em fazer amizade, em consolidar as coisas, enfim. Esse é o primeiro quadrimestre, 3 meses. É uma coisa que, não sei, pra mim ainda tem pra se construir, sabe? Não... Enfim, outra coisa na questão do estudo é que, gente, eu não esperava que fosse ser uma enxurrada de conteúdo. Não sabia que era diferente do ensino médio, mas é basicamente assim, o professor tem uma aula de... Ele falou, aí tá, 10 pro meio-dia, acabou, esse é conteúdo, a próxima aula já é outra coisa. Aí eu fiquei tipo, gente... E outra coisa é que eu não fui uma aluna modelo. Meio pro final eu comecei a focar no que eu passava, entendeu? Ah, essa nota me passa, mesmo que seja na média, não interessa. O que interessa é que eu passe e é isso. Agora vamos falar de perrengues que eu passei nesse quadrimestre. Primeiro é que minha mãe decidiu mudar de casa. Então, eu tive problemas com o ônibus. Estou tendo até agora. Eu tenho que pegar o cartão do Top, só que o cartão do Top tá um problema, porque eu tenho que pegar 4 ônibus para voltar para casa, sendo que na minha casa antiga eu só pegava 2. Quando eu resolver esse negócio do cartão do Top, vai ser só 3. Mas, enfim. Eu tive pouco tempo para estudar para as provas. Então, era uma coisa, tipo assim, questão de 2 semanas para você estudar a enxurrada de conteúdo que o professor passava. E eu surtei com isso, meu Deus do céu. E é por isso que, né, eu não tive desempenho lá, aquelas coisas. Do que você ainda tem que acostumar com o ambiente, você tem que fazer amizade. Nossa, gente, ai, eu lidei muito com ansiedade. Graças a Deus que eu faço terapia, mas eu saí da escola e fui direto pra universidade. Então, tipo assim, é um balde de água fria. Porque o ambiente é diferente, né? Tudo é grande, tudo é, oh meu Deus. E aí eu acho que isso também contribui para eu ter me sentido muito pequena. Eu não me sentia parte daquilo. E isso é dia que eu ficava assim, minha cabeça ficava um turbilhão. E eu mesmo não aguentava ficar dentro da minha cabeça, sabe? Também eu lidava com, né? A minha sala tem 90 pessoas. Então, você lida com gente de tudo que é lugar. Gente que estudou nas melhores escolas, gente que estudou nas piores escolas. Era conteúdo que
eu não entendia nada, mas que tinha gente que falava que estudou aquele conteúdo no trabalho do 8º ano, e eu ficava tipo, amor, nem química eu tive no ensino médio. Isso me deixou muito desesperada, mas graças a Deus a gente tem Deus, a gente tem a family, a gente tem a terapia, e deu certo. Outro perrengue que eu tive que fazer um projeto no laboratório, projeto de laboratório, e adivinha? Deu errado. Tinha que ser apresentado num simpósio, e o meu grupo foi o único que não apresentou, da faculdade inteira, foi o único que não apresentou, por muitos motivos. Errado porque a professora não sabia mexer na máquina que a gente estava mexendo, errado porque a faculdade ofereceu materiais vencidos, errado porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Acontece, gente, acontece. Agora minha nota de laboratório, ó. Outra bomba. Peguei DP em bases matemáticas. Bases matemáticas pra mim foi, tipo assim, o pior de tudo pra mim. Foi o meu bicho de 7 cabeças. Ai, olha. Enfim, pra fechar minha lista de perrengues pra vocês, dá pra você escolher a grade. Eu já escolhi minha grade. Eu só peguei professor ruim. Meu Deus. Mas pelo menos eu peguei junto com a minha panelinha, então... Agora vamos para os prós, né? Para as conquistas, porque nem só de derrota e dilúvio se vive na vida. Vamos lá, eu fiz amizade no primeiro dia, graças a Deus. Hoje em dia eu não sou assim, não, ela não faz parte da minha panelinha, mas ainda assim, quando a gente se vê, a gente se conversa. E já engata na outra, que eu tenho minha panelinha hoje em dia. Outra coisa, passei em química. Gente, eu acho que essa era uma das minhas maiores felicidades, minhas maiores conquistas desse quadrimestre foi passar em química. Né? Na verdade, química é a matéria de estrutura da matéria, que, olha, eu aceito reprovar em BM, agora fazer estrutura da matéria de novo, Deus me livre. E a outra coisa que eu tive aula de laboratório, né? Eu falei pra vocês, primeira parte ruim, mas a parte boa é que eu tive aula de laboratório. Eu nunca tive química na prática no ensino médio. Então, pra mim, foi um sonhozinho realizado. Acesso à biblioteca. Sempre foi meu sonho ter biblioteca em casa, ter uma escrivaninha em casa pra estudar. Nunca foi possível, né? Porque as casas que eu morei sempre foram pequenas. Amei bibliotecas desde que eu me conheço por gente. E é muito bom estar lá, estudar lá, ter acesso a ela, sabe? Não são todos os dias, gostaria que fosse, mas quando eu posso e quando eu preciso, eu vou na biblioteca estudar. E realmente, gente, isso potencializa minha atenção, meu foco e o meu estudo num grau. Enfim, estudo em bibliotecas. Outra coisa é que eu tô muito feliz com o meu curso, eu tô muito feliz com a faculdade que eu estou. Eu já falei um pouco sobre isso no vídeo que eu fiz sobre se estudar em federal é ruim. Não era meu plano, não era meu sonho, era na real um pesadelo pra mim estudar em faculdade pública. Também não queria de jeito nenhum fazer neurociência, sempre foi meu sonho fazer psicologia, mas não sei, gente. Teve um dia que eu cheguei na faculdade e eu falei assim, cara, ainda bem que minha vida tá no controle de Deus. Porque, sinceramente, eu tô muito feliz com o que eu tenho, com o que eu vivo hoje. O último é que eu consegui ter acesso ao Congresso Internacional de Neuromúsica que teve aqui em São Paulo. Era um congresso que, tipo, o ingresso mais barato era R$150. Graças a eu ser aluna da UFPC, tá fazendo parte de grupos de WhatsApp e tal, eu consegui ser monitora nesse congresso, então eu basicamente assisti tudo de graça. E eu ainda ajudei, né? Eu fui trabalhar, mas você consegue assistir, de certa forma, e eles ainda me pagaram. Então, assim, foi uma maravilha, gente. Isso não teria acontecido se eu não estivesse onde eu estou hoje. Agora, umas coisinhas que eu aprendi com esse quadrimestre foi que é você e Deus, independente de qualquer coisa. Porque você é uma pessoa isolada na faculdade? Não, você pode ser grudado com outra pessoa, não sei o que, não sei o que, mas eu acho que não dá pra você depender da outra pessoa. Tem que priorizar o que você quer. Tipo assim, a outra pessoa não dá pra comer hoje, aí você vai comer sozinha. Eu não vou comer sozinha, então eu vou embora. Você vai passar fome? Eu não sou dessas, entendeu? Eu tô me deixando de ser dessas. Ninguém vai sozinho, sabe? Você vai perder a oportunidade só porque você quer ir acompanhado? Eu não acumular matéria. Talvez esse é um dos também maiores aprendizados. Mas é muito essa questão de organização, sabe? Tava muito, como eu falei pra vocês, era uma coisa que é muito novidade pra mim. Esse tumulto de ser tudo novo, tudo não sei o quê, e tentar equilibrar tudo isso em pratinhos. Mas as coisas foram indo, foram fluindo, foram encontrando seus lugares e eu consegui me organizar para estudar pelo menos um pouco, para
Pelo menos revisar o que eu vi no dia, e isso é muito bom para a prova depois. Ansioso, para mim, que eu fui muito ansiosa, é ter fé de que as coisas vão acontecer no tempo certo. Entendeu? Eu também entender que você tem que fazer parte, Deus vai fazer parte dele. Ele vai colocar a pessoa no seu caminho, ele vai não sei o quê. Mas você também tem que falar, você também tem que fazer. Isso é uma coisa que eu aprendi. Enfim, gente, é isso. Eu espero ter dado uma noção pra vocês como que é um furacão, mas que foi se acalmando, entendeu? Aos poucos. Sobrevivi, passei, não repeti em todas, entendeu? Não precisei fechar matrícula. E é isso. Um beijo e força aí, viu? Porque você também consegue. Se eu conseguir, Flor, nossa senhora, qualquer um consegue.